Cadê aqui, ó? Quando a gente chega nessa parte aqui de trigonometria, 228, a gente já falou de várias coisas, né? O livro já falou de várias coisas até chegar nessa figura aqui, ó. E uma dessas coisas que ele falou é de proporcionalidade, né? O teorema de Tales lá, onde as retas paralelas são proporcionais, aquele papo todo lá. Daí aqui ele chega na seguinte situação, olha só. Ele vai fazendo triângulos equivalentes, tá vendo? Todos os triângulos aqui são triângulos equivalentes. Um triângulo dentro do outro, mantendo a proporcionalidade de ângulos, tá vendo? Beta, 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 90, 90, 90. Alfa. Concorda que esse ângulo alfa é o ângulo de todos os triângulos aqui, né? Do menor, do meio e do grandão, certo? Certo. Se tu fizesse desenho de cada um, né? Separadamente. Daí eles perceberam o seguinte, ó, toda hora que eles mediam, né, o tamanho do cateto oposto aqui desse ângulo alfa, ou seja, do lado AC, e dividia pelo lado BC, de todos os triângulos, ou seja, A1, C1 dividido pelo BC1, A2, C2 dividido pelo BC2, quando eles faziam essa divisão, dava sempre o mesmo valor. Contanto que o ângulo aqui fosse o mesmo, sempre, dava sempre o mesmo valor. Eles aumentavam um pouco o ângulo, mudavam um pouco o valor. Diminuíam, mudavam um pouco o valor. Então eles perceberam que essa divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente dependia apenas do valor. Sempre que eles faziam essa divisão, dava um número, né? Obviamente. Ó, tá vendo aqui? Ó, ele está dizendo que dá sempre o mesmo número. AC dividido por BC é igual a 1 C1 dividido por BC1. E vai dando sempre o mesmo número K. Tá chamando de K aqui, podia ser qualquer número, tipo 1,5, raiz de 3 sobre 2. Daí, esse valor de K, eles pensaram, poxa, tem a ver com o alfa. Porque eu mudo o alfa, mudo o valor do K. Foi aí que eles disseram. Significa, então, que essa razão é uma função do ângulo. Daí eles chamaram essa função do ângulo de seno. Seno do ângulo. Então, para determinados ângulos, tu vai ter determinados Ks. É isso que é um seno. É simplesmente o valor de uma divisão de uma proporção dentro de um triângulo. Só isso. É Foi meio como eles quiseram complexo. chamar isso. Oi, diga. É meio complexo, eu diria. Pô, velho. É não, comparado com as coisas que você É tá porque vendo, esse é o de é uma menos. situação específica, cara. É, a situação específica aqui é pegar um lado e dividir pelo outro, né? Essa é a situação específica. Mas não tem nada Tá, demais, velho. É só como eles quiseram chamar alguma coisa. Não perfeito. quiseram te chamar de Lucas, eles quiseram chamar essa função que dá o valor da divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente de seno. Só isso. Inclusive, qual é a regra dos cossenos que o número não vai ultrapassar o 1? Ah, sim, é que essa divisão ela nunca é maior que um ou menor que menos um. Nunca dá um valor maior que um ou menor que menos um. É só isso. Sabe? Então, Não pode importa ficar o ângulo. tranquilo. Independente do ângulo, nunca vai ser maior que um ou menor que menos um. Pode pôr o ângulo que tu quiser dentro do seno e do cosseno, que isso não vai acontecer. Bem, então de todo esse papo, né, acaba surgindo que o tamanho, né, por que que eu estou fazendo essas coisas do triângulo? Porque esses tamanhos aqui, né, tipo r seno θ, é justamente o tamanho aqui do nosso eixo y, do nosso eixo imaginário. Então eu posso dizer que as coordenadas do meu pontinho em z podem ser dadas em função do tamanho dessa reta aqui, do raio, né? E do ângulo, por causa desse triângulo ali. Então, em vez de eu dizer que é um A mais BI, eu vou dizer que é um R que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Porque é o mesmo R aqui e aqui, né? Então eu posso deixar ele em evidência. Beleza? É só uma outra forma de escrever os números complexos, cara. Estou escrevendo eles em função da trigonometria que a gente consegue desenhar facinho ali no nosso plano de Argand de Gauss. Então, né, se tu quiser escrever de uma forma mais direta, né, para a gente poder fazer a comparação mais fácil,
Dá para dizer que a parte real é R cosseno θ, então eu vou deixá-la aqui dentro de um parênteses, mais I, ou melhor, mais, é melhor deixar assim, mais I seno θ. Então, quando eu comparo com um número complexo normal, né, A mais I vezes B, o R cosseno θ é a parte real. Ah, esqueci do R aqui, desculpa. E o R seno θ é a parte imaginária, que é o B. A parte real aqui é o A, a parte imaginária aqui é o B. O número da forma trigonométrica, a parte real é R cosseno θ, a parte imaginária é R seno θ. Como é que eu vou usar isso? Vamos pegar A aqui, por exemplo. É só eu falar aqui, R, né, qual é a parte real aqui? Não é o menos 5 raiz de 3 sobre 2? Complexo, não é isso? Concorda comigo? Positivo. Positivo. Sim. Então isso é igual a R cosseno θ. Quem que é a parte imaginária? É essa aqui. Quem que é a parte imaginária na forma trigonométrica? R seno θ. Pronto. O R de uma hora é de um jeito, outra hora é de outro, mas também é avacalho também, né? Letra feia do caramba. Parte complexa, parte imaginária. Complexo e imaginário. E agora tu tem que fazer alguma continha para chegar no valor do R e do θ. Se tu parar para pensar, tu tem um sistema de duas equações e duas incógnitas. É só brincar com eles que tu chega na resposta. Uma forma legal de fazer essa brincadeira é dividir as duas equações. Porque quando tu divide as duas equações, você some com o R. E aparece tangente. Ah, você tá falando duas equações duas incógnitas que eu vou ter um A e um B aí, certo? A gente quer encontrar o R e o θ. Sim. O A e o B a gente já tem. O A é o menos 5 raiz de 3 O sobre A 2. é. E o B é o 5 vezes 2. Perfeito. Cara, pior que eu tinha aprendido uma equaçãozinha, acho que no caderno rapidão. Pode crer. Tá. Tô aqui com o caderno. Aprendi o seguinte, é o Rho, sabe a letra Rho? Que é R, um Rho, P, mesma mais ou menos coisa, assim. né? Sim. É A ao quadrado mais B ao quadrado, e isso vai ser igual ao cosseno, certo? Quer Não. dizer, não, isso vai ser igual uma resposta. Não, esse vai ser o Rho. Aí depois você pega o B, que vai ser o Vai ser o seno, e Rho vai ao botar quadrado, né? sobre Rho. Sim. Sim, é porque é Depois pega o B e Pitágoras, vai né? botar sobre. É É isso Pitágoras. mesmo. Tá usando o teorema de Pitágoras, é um triângulo retângulo, tu pode usar o teorema de Pitágoras. Só que tu tem que decorar isso aí, né? Eu tô te mostrando de onde a coisa vem. Eu já ia chegar no teorema de Pitágoras. Só que do teorema de Pitágoras, como é que tu vai achar o θ? Não tem como, né? Tu pode achar desse jeito. Só uma forma, né? Tem várias outras formas. Trigonometria tem 1 milhão de jeitos de fazer as mesmas contas sempre. Por isso que os alunos se sentem perdidos, entendeu? Mas então tá, que tal tu encontrar o Rho dessa forma que tu acabou de ler? Pegando o A e o B, né? O A é o número, a parte real, o B é a parte complexa, e jogando ali o teorema de Pitágoras, né? Pega os caras do a questão A e faz isso.
Pronto. Manda aí. Vamos ver. Let me see, let me see. Parari, parará. 100 sobre 4. 100 sobre 4 é 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, teu ρ é 5, cara. O ρ é 5, beleza? Sim. Positivo. Tu escreveu alguma coisa meio diferente disso lá na tua foto. É que eu usei um Z. Um Z pra não usar o Rho. Mas daí tu vai confundir as coisas. Z é uma coisa, ρ é outra. Z é o número como um todo. Rho é só o tamanho, como eu tô, É tô que. te mostrando aqui, cara. Rho é o tamanho da distância da origem até o ponto. Rho é isso aqui, ó, que eu chamei de R. Rho, R, tanto faz, se quiser chama de Rho. Que não é o Z. O Z é outra coisa. O Z são as coordenadas do ponto. Certo? Uhum. Ó, aqui, ó, o Z. 2 mais um I. Número complexo. O que que acontece? Ele tem essas coordenadas, 2 para real, 1 para imaginário. Isso dá uma distância, dá um R de distância aqui. Isso não é o Z. Esse tamanho aqui não é Z. Então tu não pode chamar de Z, tem que chamar de R. Tudo bem? R tal que aparece de Tranquilo. novo aqui, ó. Dizendo que a forma de escrever trigonometricamente aqui é R vezes o cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. Você encontrou que o R é 5, perfeito. Então, aqui o R você já pode substituir por 5. Agora você tem que achar o cosseno e o seno. Aí você fez uma continha ali, é isso? Vamos ver. Eu Você... usei produto notável. Ah, perfeito. Então você encontrou que essas duas coisinhas aqui, deixa eu ver. O cosseno dá menos raiz de 3 sobre 2 e o seno dá 1/2. Então, o cosseno está negativo, ou seja, está no lado esquerdo. E o seno está Certo. positivo, ou seja, está na parte de cima. Portanto, esse ângulo está no segundo quadrante. Né? Como é que eu sei tudo isso de cabeça? Eu penso no círculo trigonométrico. Deixa eu te mostrar aqui. Não tem nada demais. Ó. Cara, porque No eu WhatsApp tinha aqui, visto foi ver. eu tinha visto um desenho assim, se não me engano, o professor até fez na lousa, assim, botando cada quadrante, botando, sei lá, seno positivo, cosseno negativo é tal. Aí os dois negativos é tal. É isso. Isso é o que eu te mandei no Zap. Então, tu pode notar que no lado esquerdo, como o cosseno é o eixo X, ele é negativo do lado esquerdo. Então, cosseno tem que ser negativo, seno tem que ser positivo. Estamos falando do segundo quadrante. Estamos falando onde o seno dá 1/2, né? A gente sabe que seno de 30 graus é 1/2. Então, é 30 graus pro outro lado aqui. Então, vai ficar 180 menos 30. A gente está falando de um θ igual a 150 graus, então. Porque aqui tem 30 graus. Então, é 180 menos 30. Portanto, é isso. Z igual a R, cosseno de 150 mais I, seno de 150. Beleza? Só isso. Justo. Bem legal, né?
Agora, ó, eu não gostaria que você fizesse saber porque talvez tu confunda as coisas, né? Apesar de que se tu entender a matéria, a teoria, a B é a mais fácil das quatro aqui. Mas você pode tentar fazer a C, então, né? Ou a, não, a D é mais legal, porque envolve ângulos que tu conhece bem. Eu vou salvar e mandar o que a gente fez. Sei de nada, penso bem. Pô, velho, mas tem que saber as trigonometria, isso aí é o de menos. É pior que isso aí, é literalmente 30, né? Exato, seno de 30, cosseno de 30. Só que, peraí, não. O primeiro número é o cosseno sempre. Então Então qual é o é cosseno 60. que dá um meio? É 60. E ali é o seno de 60 também. Não sabia dessa ordem, não. Primeiro sempre. Ah, é que é. Não é irracional, é o número normal, natural. Natural não, real. É, o primeiro é o real, que é o eixo X horizontal, por O isso que é real sempre vai cosseno. ser cosseno e o irracional sempre vai ser seno? Isso. Justo. Chegando na resposta aí, me manda, hein? Tá, então eu vou obter 60 positivo dos dois, quer dizer, dois números positivos. Então vai Então ser a gente tá 60 falando menos do primeiro 90? quadrante. Oi? Primeiro quadrante 60. Então vai ser 60 menos 90, certo? Não, é só 60, velho. Se os dois são positivos, tu não precisa ficar pensando em que ângulo Ah, então é subtrair. 60 graus. 60 graus e pronto, isso aí. Quer a foto? Na verdade, o que eu quero é o raio. O Rho. É só o que falta, né? Só falta o Rho. Um. Eu achei um. Um. Você É, fez o negócio ao quadrado lá e deu um. sim. Deu um. Beleza. É um mesmo. Vamos pra próxima, então. Deixa eu ver aí outra matéria. Obtendo a forma algébrica cada um dos seguintes números complexos. Agora é o caminho contrário, né? Só tu olhar esse formato que eu criei aqui, ó. Criei não, né? Fosse eu, nossa. Tinha ganhado prêmio Nobel. Quem criou foi o Gauss. Pô, E fazer a pior que não, comparação. hein? Oi? Era capaz de tu ter criado o bagulho e morrido e só depois de ter tido reconhecimento. Ah, o Gauss foi meio isso mesmo. Esses caras de Ah, antigamente não. era assim. É. Os caras descobrem os bagulhos, mas É. na época não. Tem poucos que É que conseguem na ficar época, famosos. na época os caras. É que na época os caras não iam saber pra que usar isso, né? É, não tinha tanto uso. Os caras criam as coisas sem uso mesmo. A matemática da teoria do Einstein Aí, foi uma dessas, né? Ninguém tinha uso aí pra ela. complicou, hein? Complicou nada, velho. Olha a comparação aqui. Só olhar e pronto. Quem que é o R? É bater o olho e ver ali. Tá um embaixo do outro até, tá louco? O R é 4, cara. Pelo amor de Deus. E o Pô, θ velho, mas é o que, 120, pronto. que é o seno de 120, pô?
O que? É 2 vezes 60, pô? 2 vezes 160? Olha pro círculo trigonométrico que eu te mandei. Porra, é menos meio, né? Cacete. É só fazer o círculo trigonométrico. Porque, Justo. ó, é só tu pensar. Aqui é 90, que começa no zero. Aqui é 90, aqui é 180. Se tu quer 120, é 180 menos 60. Então aqui é 60 graus. Então é só tu imaginar o que vai ter nos 60 graus do outro lado, que vai ser igual, só que o x vai ser negativo. Mas o seno vai ser negativo. Então vai ser menos meio? Qual que é o cosseno? Falando besteira. Pariu. Aqui é cosseno, aqui que é seno. Cateto adjacente, cosseno. Qual que é o valor do cosseno de 60? Se tu lembrar do funkzinho lá, cosseno de 60 é 1/2. E o seno de 60, porque esse cara é igual a esse, né? Aí outra coisa para tu entender o que eu tô falando. Esse cara aqui é igual a esse. Então eu posso medir dessa forma. O seno de 60, de acordo com o funkzinho dos ângulos notáveis, lá é raiz de 3 sobre 2. Pronto. Tá aí. A questão é que esse tamanho é 1/2, só que como é 1/2 para a esquerda, é menos 1/2, né? Porque é negativo. Para a esquerda é negativo, para cá é positivo. Para cima é positivo, para cá é negativo. Como se fosse o eixo X normal. Os planos coordenados normais. Beleza? Certo. Tá, agora que eu Certo. descobri o seno e o cosseno, tem que fazer a distributiva? Não, agora que tu descobriu o seno e cosseno, tu vai substituir os valores. Bem, o que ele está pedindo mesmo nesse enunciado? Escrever na forma normal? Isso. Tu joga esses valores que a gente acabou de descobrir na equação e pronto. Faz a distributiva e escreve separadamente a forma real e a forma imaginária, que nem a gente estava fazendo em todas as aulas anteriores. Que nem Cara, no outro, até que né? é fácil, viu? Tu vai ter que deixar desse Parece jeito fácil. aqui, ó. Bem fácil. Tem que escrever desse jeito aqui, só isso. Tá. Vou fazer aqui rapidão. Beleza. Menos 4 meios, mais 4 raiz de 3. Tá, dá z menos 2 mais 2 raiz de 3i. Bicho, vai saber aí. Olha essa B. A D? B. D de bola? Ah, é só É. tu ver quanto que é 4π sobre Não, 3, né? Tu não. tem que É lembrar que isso que π é foi. 180. Que diabos é um 4π, pô? Esse é o problema dessas escolas que passa muita matéria de uma vez, cara. Tá louco. Como é que você tá vendo complexo antes de saber o que é 4π, velho? Tá louco. É radiano, eu sei. Eu tô ligado que isso aí é radiano, mas não sei o que é um radiano. Eu sei que existe. O importante é tu Ele saber existe. que π é 180 graus. Pô, justo. Tem 4 vezes 180. 4 vezes 180, exatamente. Depois divide por 3. Caraca. É uma volta completa, 2 voltas completas. Bem, vamos pensar assim. 4π dividido por 3, certo? Sim. E π é Sim, 180. é 720. Não, pera aí. É π 180, né? Então, tu pode fazer Sim. o que eu acho mais fácil? Fazer o 180 dividido por 3 primeiro. 180 dividido por 3 Pô, claramente dá 60, porque 18 dividido por 3 dá 6, né?
Então vai ficar 60 vezes 4, que dá 240. Certo? Eu que multipliquei primeiro. Então é melhor fazer a conta que simplifica primeiro, né? Então vai ficar 240 graus. Pô, 720 é 2 volts completos, né? Não. Quer dizer, sim. No, Mas isso não no importa ciclo. aqui. O que importa é o seguinte: 240 graus, certo? Uhum. 240 graus. 240 graus é 180 mais quanto? 60. Exato. Então tu vai ali até os 180 graus, né? E anda mais 60 graus. Faz que nem eu fiz aqui, ó. Essa ideia que eu fiz aqui, né, ó. 90, 180, 240 vão ser mais 60 graus, certo? Uhum. Aqui, né? 60 graus aqui. Agora você tem que pensar as decomposições ali de 60 graus e tal, para baixo, para esquerda, tal. Beleza? Tá, dá menos meio. O Mais cosseno de pro fato que dá seno, pro menos meio. cosseno, Cosseno. pro cosseno. É. É isso aí. Menos meio pro cosseno, mesma coisa. E pro seno dá quanto? E aí, como tá pra baixo, então é menos 3/2. Exato. Tá. Muito Só bem. falta fazer distributivo agora. Exato. Pronto. Vai dar menos 3 raiz de 3i. Pronto, isso aí. Nada demais, né, meu caro? Dá bem? O pior que eu acho que terça ou quarta vai ter prova, outra prova de matemática. Ah, é? Se, Já, hein? provavelmente vai ser Caramba. só irracional. Coisa arada, hein, cara? Uma atrás da outra, você é louco. Então, tem chance de eu ir bem nessa, viu? Não duvido. Apesar de que o professor novo ele falou que nas outras salas que ele passou prova tiveram 30, 35 easy, né? Nem de irracional aí, de nota ruim. Tem uma nota tão ruim assim? Aí menção é I, R, B e MB. Entendi. É Mas 30, você tá 30 bem, você alunos. pegou a ideia, velho. Você pegou a ideia do 30 problema. alunos, 30 alunos tirar vermelho é triste, tá? É, É, mas vai chegando uma hora na faculdade que é assim mesmo. Fazer o quê, né? Vamos lá, então. O que mais nós temos pra hoje? Vamos ver. Argumento principal de cada um dos números complex numbers. Acho que é a mesma ideia, né? Argumento principal. Mas o que ele quer dizer com argumento principal? É no teu professor aí o que ele quer dizer com argumento principal? eu não faço ideia. Não tá no livro aí, alguma coisa do gênero? Não, nem. Eu tenho a resolvida, viu? Você quer ver? Ele fez a. Certo. Pô, cara, é igual. Ele fez a aqui, aí ele. É a raiz do A. A raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado, que vai dar 4. Ou seja, o rho vai ser 2, né? A raiz de 4 vai ser 2. Aí depois você pega o seno de raiz de 3/2 vai dar 30. O cosseno vai dar de 30 também e acabou. Acabou por aí.
Então, o argumento principal seria o quê? Preencher a incógnita? Pois é, eu não sei o que ele quer dizer com o argumento principal. Eu acho que ele quer saber o R. Sim, parou ali então, porque o rho é 2. Uhum. Bem, só fazer aqueles negócios lá, Pitágoras e pronto, né? Não tem mais nada. Espero que sim. Não tem que ser. O que ele quer saber por argumento principal? Deixa eu procurar aqui, argumento principal. O argumento principal me parece um termo que ele faz a fórmula funcionar, pô, ele faz a conta funcionar. É, o argumento principal é o valor do ρ. Não, pera. Que desgraça, em nenhum lugar ele fala o que que é. Eu acho que é o ângulo. Porque aqui, módulo e O ângulo. argumento de um número complexo. É o ângulo, tá? Ele quer saber qual é o ângulo. Daí tem um jeito bem fácil de descobrir qual é o ângulo. Hum. Lembrar o seguinte. Né, por exemplo, nesse primeiro número ali. O primeiro número é o cosseno, lembra? E o outro é o seno. Então a gente pode fazer seno dividido por cosseno, que é igual a tangente. Mas quem que é o nosso seno? É 1. Quem que é o nosso cosseno? É o raiz de 3. Então a gente quer saber o ângulo que faz a tangente ser 1 sobre raiz de 3. De acordo com a tabela de ângulos notáveis, esse é o 30 graus. Então por isso que o ângulo ali é 30 graus, tá? Nossa, cara, que simples, né? Então tem que decorar os ângulos da tabela de ângulos notáveis. É mais ou menos isso, tá? Por exemplo, ali, ó, na próxima, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar o menos 4 e vai dividir pelo 4 raiz de 3. Isso vai ser igual a tangente. Tu vai poder usar a calculadora na prova? Acho que não. Ué, complica, né? Assim, se continuar no ângulo notável, pô, dá, né? Tá. O problema é que se começar a aparecer, sei lá, 111, 130, Daí você vai ter que desenhar o círculo trigonométrico e reparar onde que tá o positivo, negativo, essas coisas. Pra cima, pra baixo, etc, né? Que nem eu fiz lá, né? Se tá pra esquerda, se tá pra direita. não. É, tem um problema aqui, pô. Que? Calma aí. Tem não, tem não. Tranquilo? Tranquilo? Então é isso. Boa sorte aí na prova, meu velho. Precisando é só chamar, beleza? Valeu, professor. Abraço, valeu.